Boa noite, pessoas. Olha só, essa é mais uma noite especial onde nós vamos conversar com uma psicóloga que vem trazer um assunto desses que provavelmente você que tem algumas décadas de idade talvez não consiga localizar, mas é por isso mesmo que ela vai estar aqui. Letícia Menezes, por favor, Letícia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada a você pelo convite. O que nós vamos falar mesmo? Qual é o termo que pegou assim? Pick me girl. Pick me girl. E o que significa isso? Vamos começar a dizer isso, vamos contar para as pessoas, porque você sabe que as pessoas estão aqui ouvindo a gente para entender o que vão fazer com a sua vida, como é que tem que discutir questões de sexualidade. Perfeito. É isso que nós vamos falar. Vamos lá. Pick me girl é um termo, né, que a gente importa. A gente pode traduzir aí como algo, garota como quer ser escolhida, moça que quer ser escolhida pelos homens. E a gente usa para chamar aquela moça ou aquela mulher, aquela garota que molda os seus comportamentos e os seus desejos ao olhar masculino. Caramba! Você disse que é um termo importado. O termo é importado, mas nós vivemos numa cultura onde essa pessoa, essa personalidade, essa forma de ser existe, sempre existiu. Existe. E a gente voltou a ter contato, né? Começou a ter muito contato com esse termo, porque ele está muito viralizado nas redes sociais, TikTok, a população mais jovem, meninas de 20 anos estão dizendo muito sobre isso. Mas por quê? Da onde saiu isso, então? Da onde importamos o termo? Eu não sei te dizer, Oswaldo, exatamente de onde que começou, assim. Eu sei que recentemente, nesse ano, a gente voltou a usar muito esse termo por conta de uma participante do Big Brother, né? A Gabi, que ela estava muito nesse comportamento de falar mansinho, de falar como se fosse uma menininha, de querer agradar um dos participantes da casa, fazendo comidinha para ele. E é um pouco esse comportamento que a gente define como sendo de Pick Me Girl. É como se a mulher quisesse a todo custo chamar a atenção do homem, mesmo abrindo mão, inclusive, da própria personalidade. É uma pessoa que então tem uma personalidade que se metamorfoseia nos relacionamentos, em especial, você está contando, dirigido a determinados homens. Sim, a determinados homens. Então, é uma mulher que, por algum período ali, né, ela escolhe abrir mão dos próprios desejos, abrir mão, às vezes, até das outras companhias femininas, para estar mais próxima da companhia dos homens, dos desejos, daquilo que é considerado atraente para o masculino. Ou seja, ela faz esforços para mimetizar aquilo que o outro quer, deseja, gosta. Exatamente. Mas ela faz isso de maneira genérica ou ela faz de maneira assim, eu vou procurar saber o que essa pessoa quer e vou fazendo em prol desta pessoa? Não, eu entendo que é um comportamento de grupo mais genérico, assim, é como se a gente olhasse para o que é considerado atraente para o masculino. Então, por exemplo, aquela mulher que ela prefere a companhia masculina do que a feminina, aquela mulher que diz que gosta mais de beber cerveja, assistir futebol do que assistir novela, que pode ser um comportamento individual, pode ser um desejo individual, mas é feito para agradar o masculino. Feito para agradar o masculino. Então, não é algo que ela faz para se agradar de maneira direta na primeira pessoa, com ela também tendo o objetivo de se sentir agradada diretamente. Ela pode se agradar secundariamente. Mas a gente, na psicologia, sempre percebeu esse mecanismo como um mecanismo destrutivo, porque não é um mecanismo... tem que se fazer muito esforço e nem sempre o resultado é bom. Exatamente. Nem sempre o resultado é bom. Bom, eu andei evitando falar palavras que possam dizer negativo, mas é negativo que nós estamos falando. É um mecanismo que deve trazer sofrimento para essa pessoa. É negativo porque ela se coloca num lugar de ser desejada e né, nós mulheres somos socializadas, né, um pouco para esse olhar do masculino, para se sentir, para estarmos sempre belas, para sermos desejadas. Só que isso em dado momento é prejudicial, né? Então. Porque a gente apaga a nossa personalidade, a gente se afasta de coisas que são importantes para a gente. Então tem a ver com um grupo, mas estou entendendo que é um subgrupo das mulheres que inclusive se afasta das outras mulheres. Me dá a impressão que se afasta daquelas mulheres que defendem os direitos das mulheres. Exato, exato. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para nós mulheres também não corrermos o risco de excluirmos ainda mais essas mulheres que a gente chama de pick me girls.
Tem razão. Você usou um argumento extremamente importante, porque as mulheres no movimento feminista precisam defender, inclusive as que estão escapando do grupo ou aquelas que, nossa, fazem coisas contra o próprio grupo feminino. Verdade. Olha. Sim. E também para a gente escapar um pouco desse sistema classificatório de mulheres, que a gente está sempre sendo colocada de acordo com o que é o olhar masculino. Então, as mulheres que são para casar, as mulheres que são para ser mães, as mulheres que são só para ter um caso, as pick-me girls. É muito ruim a gente estar sendo sempre classificada do que o homem espera da gente. Pois é, né? Mas, no entanto, esse mecanismo de classificação parece ser um mecanismo que a gente tenta exercer o tempo todo, né? Porque, no mínimo, a gente classifica o mundo assim, eu gosto ou não gosto. Pelo menos quando a gente fala eu gosto ou não gosto, eu estou expressando algo que eu sinto. É diferente de impor uma classificação a outra pessoa e fazer com que a outra pessoa se encaixe dentro daquela classificação. Porque esse é o grande problema, né? Que é uma coisa que a gente discute muito na psicologia, né? Porque senão a gente fica colocando as pessoas só em caixinhas e esquece que elas são pessoas. Sim. Mas esse tipo de pessoa, essa mulher, ela, por exemplo, aparece no consultório? Também pergunto assim, gente, porque nós temos um viés na psicologia clínica, né? Nós vemos pessoas a partir das pessoas que nos procuram no consultório. Então, eu quero diferenciar assim, aparecem no consultório e é por isso que são problemáticas ou não, elas estão na rua, não precisam nem aparecer no consultório. Aparece no consultório porque é um lugar que ele parece ser de muito prestígio, né? Porque você está sendo escolhida, mas ele é um lugar de sofrimento. Ele é um lugar de sofrimento, porque você está sendo classificada, você está sempre se colocando para o outro te olhar, né? Você perde essa coisa da espontaneidade. É um lugar de isolamento, né? Porque geralmente essa garota, que é a pick-me girl, ela fica isolada de outras mulheres. Então é um lugar de sofrimento. Muitas mulheres não se percebem nesse lugar, porque, mais uma vez, como nós somos socializadas para esse olhar, muitas vezes a gente só se vê fazendo. E aí não se vê tendo alternativas e não reconhece alternativas. E a consequência é negativa. O sofrimento vem como se fosse parte do que tem que carregar. Exato. E é por isso que, então, algumas mulheres podem procurar a gente no consultório, mas muitas não procuram porque estão recebendo os privilégios de estar nesse lugar de escolha e muitas vezes estão entendendo que este é o lugar, né, privilegiado de estar, então não existe sofrimento, até que eventualmente essa mulher vai ser preterida, né, porque ninguém consegue estar nesse lugar de escolha para sempre. Com todo mundo, e inclusive com quem ela queira que escolha. Caramba! Então você está contando algo que quase que nós estamos dizendo que o melhor seria a gente não ficar fazendo só porque o outro gosta. Gente, nós fazemos porque o outro gosta também, mas não por obrigação. Nós fazemos porque o outro gosta, porque nós podemos fazer. Está dentro da possibilidade naquele momento, naquele relacionamento, naquela situação. Mas não por obrigação, não é aí sempre, porque você está contando de um padrão que vai fechá-la numa possibilidade que ela não tem saída, porque aí ela vai ser sempre cobrada, tipo, tem que fazer. Exatamente. E ela não faz porque assim ela está fazendo algo que é um agrado gostoso. Os relacionamentos são feitos de trocas de agrados. Sim. Mas, caramba, tem uma ideia de percentagem de pessoas? Eu tenho que sempre perguntar, essa é uma coisa difícil dentro da psicologia, porque muitas das coisas que nós conversamos aqui não são pesquisadas ali na rua para saber quantas pessoas são, quantas existem. Sim. Mas é algo que às vezes a gente pode ter ideias. Eu não tenho noção de porcentagem, assim, o que eu sei é que é um comportamento mais visto em mulheres mais jovens, né, então ali adolescência, 15 anos, até ali pro comecinho dos 20 anos, que é uma fase que a mulher ainda está um pouco mais matura, ela ainda está ficando mais segura de transicionar por esses lugares, e pode ser que apareça um pouco mais nessa faixa. Então, atualmente, nós estamos falando de mulheres jovens com 20 anos, ou ao redor dele. Uhum. Mas também podemos ter mulheres mais velhas? Com certeza, com certeza. Porque você me passou uma compreensão também, que assim, o exemplo que você deu dessa personagem do programa de TV, de que ela
atuava com formatos e expressões mais infantilizados. Sim, sim. Como se fosse uma mulher que, apesar de ter uma certa idade, apesar de ter uma certa força, se faz pequena, se faz infantil para ser protegida. Então ela fala mais mansinho, ela fala, eu não sei dirigir bem o carro, dirige para mim. Nesse intuito de ser escolhida por um homem que vai pegar, vai fazer, vai querer ser, né, o provedor. Olha só, porque se ela encontrar alguém, pode encontrar. Pode dar certo o relacionamento? Pode. Pode ser que ela não tenha problemas na vida? Pode. Eu acho que a gente sempre tem que compreender que existem essas possibilidades. A questão é que nós estamos falando de um comportamento que ele é mimetizado em prol do outro e não porque também nos faz bem na primeira pessoa. Ou seja, eu estou fazendo porque é gostoso. Exato. Eu tenho que fazer porque o outro gosta. Mas aí eu tenho que. E essa ditadura do que eu tenho que fazer sempre não necessariamente me ajuda a viver. Ainda Olha mais sendo só. mulher, porque a Sim. ditadura do que o outro quer pra mulher tá sempre mudando. Então tem uma hora que a gente quer mulher loira, tem uma hora que a gente quer mulher com plástica, tem uma hora que a gente quer mulher muito magra, tem hora que a gente quer... Não tem como. Em algum momento você vai estar fora desse lugar de querer e talvez você não lembre mais quem é você. O que você gosta, quais são as pessoas que você escolheu ter ao seu lado. Não tem essa conversa interna sobre o que nós estamos precisando. Nós podemos mudar, isso não é um problema. Acontece que essa mudança é feita pelo mundo exigente de fora e não na interação com o mundo. Porque nós fazemos isso na interação com o mundo. Afinal de contas, não me venham dizer que vocês fazem tudo o que querem, porque não é bem assim, né? Eu vou sair sem roupa na Avenida Ainda Paulista. bem, né? Que a gente não faz o que a gente quer. Exato. Porque é tudo mediado na interação. Só que nós estamos falando de uma pessoa que ela não se media pela interação. Ela se propõe complementar o que o outro deseja. E aí, caramba, ela não tem a possibilidade de lidar com algumas coisas positivas para ela. E a gente também perde da gente introjetar algumas coisas que a gente lê como masculinas, como sendo também femininas. Então, eu gosto de videogame, porque os homens gostam. Mas mulheres podem gostar de videogame. Mulheres podem gostar de futebol, né? Inclusive, a seleção feminina de futebol está indo muito melhor do que a seleção masculina. Não é de hoje, né? Faz muitos anos. Mulheres podem gostar de cerveja. Então, a gente não precisa gostar disso para que os homens se sintam atraídos por nós. A gente pode gostar disso porque a gente gosta disso. Porque vivenciou, experienciou e se satisfez com aquela situação. Não é porque o outro quer que a gente faça daquele jeito. Claro que, de novo, todas as situações humanas elas são mediadas pelos relacionamentos humanos. Mas a gente não faz uma coisa porque o outro quer pura e simplesmente. Sim, nós buscamos nos adequar, mas nós também temos o direito de dizer assim, olha, mas eu gosto. Tá bom. Deixa eu pensar assim, um casal que está tentando se relacionar. Então, uma menina de 20 anos, um homem mais velho, 30 ou 40, ou sei lá. Mas assim, o que você está contando é que, me dá essa impressão, é que ela, junto desse outro homem, ela está em constante ansiedade, porque ela tem que se mobilizar para entender assim, e aí, o que será que ele quer? Como é que eu faço? Sim. Deixa eu prestar atenção. Sim. Assim, não é alguém que está com uma tranquilidade e aproveitando aquele momento de uma interação que pode ser muito gostosa. Aquela intimidade, né? Você conhecer o outro Intimidade. profundamente, você se sentir segura na relação para você poder contar coisas de você que você não conta. Uma mulher que ela tá sempre performando ali pro olhar do outro, ela não consegue relaxar. Ela não consegue se fazer vulnerável, ela não consegue se desmontar, né? Porque ela tá sempre ali naquele lugar. Olha só, vocês estão ouvindo o que a nossa convidada de hoje, a Letícia Menezes, a psicóloga Letícia, está trazendo? É uma discussão importante, porque assim, nós sempre temos o que mostrar no mundo. Se nós ficarmos assim, nos preocupando em mostrar só o que o outro quer ver, possivelmente a gente vai entrar em sofrimentos, porque tem coisas que a gente aprendeu a gostar desde a infância, coisas boas. Isso eu não posso porque o outro não me deixa. O que nós estamos falando é que os relacionamentos humanos, eles são mais satisfatórios para ambas as pessoas envolvidas,
ou mais de duas pessoas. Nós O que for do consentimento e do desejo de todos. Você já tem notado que nós discutimos muito isso aqui no programa. O consentimento, os relacionamentos têm que acontecer porque as pessoas estão interessadas em se manter no relacionamento. Mas, para o relacionamento ser satisfatório para os dois, o relacionamento, essa entidade entre as pessoas, ela tem que satisfazer as necessidades individuais. Ou seja, se essa moça ela está se mimetizando, se tentando fazer diferente de muitas coisas que ela também é, mais cedo ou mais tarde esse relacionamento não a satisfaz. Mas e se de repente ela ficar num relacionamento e deu certo por 10 anos? Tá bom, mas um dia pode não dar certo por causa deste mecanismo. É disso que nós estamos falando. Sim. Não é que ele seja errado em si, mas ele passa a ser errado quando a pessoa não tem controle sobre a situação. Eu acho que posso dizer isso. Sim, Porque... com certeza, com certeza. E acho que ele é ruim também, Oswaldo, para os homens. Opa! Porque a gente está falando, Conta. né, numa discussão muito recente sobre masculinidade tóxica, e a gente está falando de um grupo de homens que se acostuma a ser satisfeito, que não aceita ser contrariado, que não aceita ir para uma terapia. Então, se a gente também, mulheres, se coloca nesse lugar de satisfazer 100% os desejos do masculino, como é que a gente vai exigir que esse homem, por exemplo, amadureça, que esse homem se coloque vulnerável, que esse homem aceite, né, não ser este todo poderoso? Como é que ele pode lidar com a frustração de não ter todas as satisfações e necessidades realizadas? Exato. Agora entendi porque alguns pegam e batem na outra pessoa, dão um tiro na outra pessoa. Entenderam? Porque essa pessoa, esse homem, não consegue lidar com a frustração, então desconta na outra pessoa, quer fazer a outra pessoa ser culpada. E aí você está contando que esse esquema de relacionamento pode piorar o quadro. Sim, sim. É importante a gente ser frustrado, é importante a gente lidar com a diferença. É lógico que a gente quer se relacionar com alguém que seja melhor pra gente, que nós sejamos, né, as melhores versões. Isso inclui se frustrar, isso inclui se moldar, isso inclui aceitar o diferente. Inclui aceitar o diferente. Nós estamos falando de coisas que, assim, as pessoas que estão nos ouvindo provavelmente ficam questionando assim, mas a gente não vai para um relacionamento para ser feliz? Então, tem momentos felizes. Eu sempre lembro de uma discussão com um professor de português, lá na década de 1970, e nós estávamos discutindo uma música, porque não existe felicidade, existem momentos felizes. E eu, puxa, é verdade. Por quê? Porque nem sempre a gente está feliz. Mas os relacionamentos humanos, eles trazem felicidade e trazem momentos difíceis. Sim. Não é que a outra pessoa vai frustrar simplesmente a gente. Muitas vezes a outra pessoa precisa de um acolhimento no momento que ela está com dificuldades. E esse não é um momento feliz. É um momento de dificuldades do casal. Saber lidar com frustrações mantém as pessoas juntas. Eu acho que é um dos elementos mais importantes do relacionamento, porque traz um grau de intimidade, de possibilidade. E você está contando que se eu fico tentando só fazer a outra pessoa ser feliz, algo vai dar errado. Porque a outra pessoa não se frustra nunca. E se a frustração não vier do relacionamento, ela vai vir da vida, né? Porque existem lutos, existem perdas financeiras, existem pandemias. Mas aí essa pessoa que está frustrada com a coisa externa vai descontar em quem? Entenderam? Faz parte desse mecanismo que a gente tem chamado de uma masculinidade tóxica. Nós homens aprendemos também esse mecanismo. Sim, é nossa responsabilidade. Mas os relacionamentos precisam ser percebidos e olhados, porque nós temos essa responsabilidade. Tipo, será que eu estou conseguindo suportar a frustração de hoje não ganhar um reconhecimento que eu gostaria? Porque eu me acho maravilhoso. Nem sempre somos. É isso que temos que compreender. Uau, você contou várias coisas aí interessantes e importantes. Letícia, me conta assim, como é que a gente deveria dizer para as pessoas que estão ouvindo? Você sabe que ao vivo, pelo Instagram, Café com Sexologia, também pela Rádio Vibe Mundial, seja pela rádio, seja pelo YouTube da rádio, mas também pelo YouTube do Impassex. Sim, o Instituto Paulista de Sexualidade é o programa que produz esse programa para vocês.
a nossa clínica de psicologia está fazendo 35 anos, aliás, 30 anos esse ano, né? E esse ano é importante para a gente, deixa a gente assim ansioso, gente. Nós estamos assim muito felizes. E com isso, eu quero contar que vocês podem assistir esses programas todos. Olha, entra lá. Você tem mais de 150 programas para assistir. Mas, então eu queria pedir para você, Letícia, aproveitar e dizer assim, caramba, faz um arremate desse tema. O que as pessoas deveriam ter reforçado, saber, lembrar, guardar para ouvir, pensar durante a semana. Será que nós estamos sendo assim? Estamos fazendo isso? Conhecemos pessoas assim? Será que a gente pode auxiliar a nós mesmos, aos outros, aos relacionamentos e aos nossos amigos e amigas? Eu acho que a gente usar esses termos, pick me girl, thread wife, todos esses termos, né, que a gente está importando, menos para classificar e julgar mulheres, mais para a gente pensar nas nossas relações individuais, na nossa autenticidade, em como que a gente está direcionando os nossos desejos, os nossos comportamentos, buscando uma vida mais plena, né, menos amarrada por essas opressões, principalmente a gente está falando aqui do machismo, pensando numa vida mais liberta e plena para as mulheres. Olha só, quer dizer que ter uma liberdade de agir é a primeira coisa, porque essa mulher tem alternativas de vivência. Todas as pessoas precisam ter alternativas de vivências. Para quê? Para, no mínimo, se questionar, puxa, eu estou fazendo a coisa mais útil para mim e para o relacionamento, para nós todos sermos felizes? Agora, fazer só porque o outro quer não é a melhor coisa, nunca foi. Sim. E reforçar os outros relacionamentos que não são amorosos, né? Porque parece que nós mulheres também, nós somos criadas para sempre olhar para o relacionamento amoroso, sendo que nós temos amigas, né? Sendo que nós podemos ter uma rede feminina, que a gente não rivalize com elas para ser escolhida, mas que a gente seja, tem um outro termo chamado girls, né? Que a gente sejamos mulheres de outras mulheres. Ou seja, você já está contando que também se as mulheres buscam o contato, o relacionamento com outras mulheres, isso faz com que elas possam se perceber, se ajudar e se dar apoio. Perfeito. Os grupos de apoio são muito importantes. Nem sempre nós percebemos quais são. Muitas vezes pensamos só na família. E não. Precisamos ter amizades, grupos que possam nos ajudar em situações diferentes. Não é só no trabalho, na profissão, ou só na família, mas também, às vezes, simplesmente para conversar, como se não tivesse nada de importante sendo falado, porque isso reforça muito e nos dá a possibilidade de termos apoio quando precisarmos. É isso aí. Vocês que estão nos ouvindo, olha, todo domingo vocês sabem que nós temos programas importantes aqui, discussões importantes para a sua vida pessoal, para o seu bem-estar, que nós precisamos conversar e falar das coisas. Algumas coisas são bem difíceis de serem conversadas, outras até são, assim, parece que não atinge todas as pessoas. Pois é, mas nós precisamos conversar. Quanto mais conversarmos sobre as questões de sexualidade, de relacionamentos de casais, melhor nós vamos viver nossa saúde mental. Então, eu espero vocês semana que vem, aqui na Rádio Vibe Mundial, no Instagram Café com Sexologia, que nós vamos ter conversas boas a semana que vem também. E a outra. Isso. Daqui a pouco nós estamos aí completando os 3 anos de verdade, e a gente vai trazer um bolo aqui, porque, olha, nós temos que agradecer. O Felipe, que sempre fica ali atrás, é um jornalista que fica cuidando de uma série de transmissões e cuidados do Café com Sexologia e do Impassex. E ali atrás do vidro tem o Tomás, olha, o Tomás, ele cuida da transmissão e tem nosso agradecimento e de todo mundo que está ouvindo. Gente, até semana que vem. Tchau. Você ouviu o programa Café com Sexologia, com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30 da noite.